Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu vim aqui responder algumas perguntas. Para quem tiver interesse de apoiar mais o meu trabalho, eu recomendo o link que vai estar aqui na descrição para minha campanha do Padrim. Dê uma olhada nas recompensas, veja algo que te interesse e se torne um padrinho ou uma madrinha do Causofia. Hoje eu converso com o Ernesto Reis, que ele fez um comentário muito interessante no meu vídeo sobre sonhos. Fausto, eu vou me abrir um pouco. Sou ateu desde os 16 anos, tenho 30 hoje, e já passei da fase vergonhosa da fala quem acredita em misticismo, religião, é tudo burro, etc, etc. E hoje, até por cursar psicologia, tenho um profundo respeito pelas crenças individuais das pessoas. Só que nisso, quando meu ego era inflado por ser ateu, parece que hoje em dia é o oposto. Justamente por eu não acreditar em nada e crer que para tudo existe uma explicação racional. Parece que a vida perdeu um pouco da cor, da magia, parece que tudo é preto no branco no tocante a esses assuntos. Até por eu fazer psicologia e entender hoje muitos aspectos da psique humana, acabei ficando mais cético ainda do que quando era jovem, porém muito mais maduro e mente aberta, como disse antes. De um ano para cá, eu me interessei por assuntos de magia e espiritualidade. Comecei a acompanhar alguns canais do assunto, como o seu, do Nino, etc. Mas por mais que eu ache fabuloso e respeite este mundo, eu não consigo ver de forma diferente com o que eu vejo mitologia do Senhor dos Anéis ou o mundo de Harry Potter. Tudo uma doce e fantástica fantasia. Eu queria achar alguma coisa e praticar sério aquilo para ver se consegue me convencer, de sentir aquele sentimento de porra, realmente, não tinha como eu explicar isso aqui, acho que fui convencido, sabe? Ultimamente me interessei e usei LSD, psilocibina e fui em alguns rituais de ayahuasca. Por ser um efeito químico, é uma coisa mais próxima do divino, que consigo me conectar, mas mesmo assim, lá no fundo, eu sei que são só efeitos biológicos e químicos, saca? Esse sentimento que eu queria perder. Só queria desabafar mesmo. Ernesto, eu acredito que o pulo do gato seja perceber que existem limites até mesmo para as coisas que nós podemos conceber por meio da razão. Eu não acredito que você está fazendo um mau caminho em ser cético a respeito do que você entra em contato com o mundo mágico e com a espiritualidade. Eu acredito que seja inclusive sensato você repensar se isso é algo com o qual você realmente gostaria de se envolver. Porque por mais que certas pessoas que participam do meio esotérico digam que magia é para todas as pessoas, eu diria que não são todas as pessoas que necessariamente têm o perfil para a prática mágica. E não há nenhum conflito e nenhum problema com isso. Magia é algo que pode parecer muito ridícula, principalmente quando você não compartilha do sentimento que faz as pessoas quererem praticar magia. É como pensar em jogadores de RPG, já que você mencionou o caso do Senhor dos Anéis, que é uma das literaturas que melhor fundamentam os universos que hoje a gente conhece como o universo da Terra-média, muito utilizado em jogos de RPG. Existem jogadores de RPG que eles gostam de mergulhar dentro daquele mundo. Alguns deles chegam a vestir fantasias inteiras de mago, de guerreiro, para entrar no clima do jogo e rolar dados e se sentir entusiasmado com resultados de dados e com a possibilidade de enfrentar gnomos e dragões e outros feiticeiros malignos dentro do cenário fantasioso de um jogo. Para algumas pessoas, vivenciar esse tipo de experiência é ridículo. Afinal de contas, para que você vai conversar com um cara que é o mestre de jogo com papel e caneta e cadernos e livros na mão se você tem um videogame para poder ter a mesma experiência? Ou então, para algumas pessoas, isso é tudo coisa de nerd. Por que não vai à praia? Por que não vai na piscina? Por que não vai conhecer outras pessoas? Por que não vai para academia malhar para ter um corpo sarado e bonito e poder ficar com outras pessoas e ter sucesso social, sexual, se quer que isso existe? Para outras pessoas, o que é bom mesmo, o que é interessante, é você ir para um sítio do interior do estado, se reunir com centenas de outras pessoas para escutar
uma batida repetitiva com melodias ligeiramente diferentes das outras e ficar dançando adoidado ao som daquela batida, sentindo que está numa vibe muito diferente porque tomou algum tipo de entorpecente, de modo mais tênue possível, e que naquele momento está se sentindo que está se conectando com uma força maior. Qualquer um desses cenários que eu falei, para quem não compartilha dos sentimentos que levam as pessoas a fazerem essas coisas, essas práticas podem soar ridículas. Para mim pode ser ridículo, estranho, a ideia das pessoas irem para raves, ou então ridículo, estranho, o senso de diversão de algumas pessoas, que é ir para uma boate, um lugar extremamente lotado e apinhado de pessoas, onde você mal consegue caminhar para poder ficar ingerindo bebidas alcoólicas e estar o tempo todo na necessidade de tentar engajar em atividades eróticas, sensuais e sexuais com alguém que conheceu naquele lugar, com altas possibilidades de ser frustrado a maior parte das vezes que tentar engajar em um tipo de conversa com alguém, porque não dá para conversar com ninguém quando o som da boate é extremamente alto e você tem que conversar gritando. O que é divertido, significativo, importante para um grupo de pessoas pode ser o absoluto averso dos valores de outros grupos de pessoas. E, portanto, pode ser que a prática mágica soe ridícula e absurda e estranha para as pessoas que não compartilham do sentimento que leva alguém a querer fechar os olhos à luz de velas e meditar ao som de um mantra ou meditar com o som do vazio. Não há nenhum problema em buscar uma forma mais racional de observar o mundo. Você vai ver eu dando diferentes respostas a respeito desse mesmo tipo de angústia em alguns outros vídeos deste mesmo quadro que eu abri de Caosofia Responde. Mas eu aproveito os momentos em que eu abro a câmera para poder responder a pergunta que as pessoas fazem a respeito de como superar ou não o ceticismo e poder engajar na prática mágica para poder dar uma resposta diferente a cada vez. A filosofia nos abre a possibilidade de perceber que a razão não possibilita explicar o mundo por completo. A razão é um instrumento útil para nos ajudar a afetar melhor a realidade ao nosso redor. A lógica, a racionalidade, principalmente a racionalidade matemática que nós convencionamos para nós no momento presente e na atual localização geográfica, a ciência, a psicologia, são muito úteis para o nosso dia a dia, mas não necessariamente dão uma explicação que fundamente bem o nosso sentimento para com a realidade. Porque se tudo se reduzisse a construtos lógicos, isso não explicaria a forma como nós nos identificamos justamente com o tipo de narrativa que você mencionou, do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, que é tudo fantasia e mirabolante, mas que muitas pessoas terminam de ler um desses livros ou terminam de assistir um desses filmes e se sente diferente, se sente renovado, essas pessoas se sentem instituídas de novas forças emocionais e afetivas para encarar o mundo ao redor delas, a realidade crua. O que para algumas pessoas pode ser escapismo, para outras pessoas pode ser fonte de força. E aí está a beleza do fato de que eu digo que você não necessariamente precisa praticar magia ou sequer manter esse interesse se você sentir que é algo que é muito distinto ou muito averso aos seus próprios valores individuais. Magia é para qualquer um que se dispõe ao trabalho de mergulhar nela. E nem todo mundo tem essa disposição, e isso é compreensível e aceitável. Para quem tiver interesse com os meus atendimentos oraculares, eu vou deixar o link de um formulário aqui na descrição e também o link para as minhas redes sociais, onde você pode me procurar para que eu responda mais algumas perguntas que vocês podem ter a respeito. Para outros conselhos interessantes sobre por que não praticar magia, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.